Olá, alunos do oitavo ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, infecções sexualmente transmissíveis. Para a gente começar a falar dessas infecções sexualmente transmissíveis, nós também temos que lembrar que o outro nome que ela recebe são DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Essas doenças, normalmente, elas são causadas por vírus ou bactérias, mas em alguns casos pode ser causada também por fungos. Essas doenças têm vários tipos de transmissões. Bom, ela pode ocorrer tanto no contato sexual, sem meio de preservação, que no caso é a camisinha. Elas também podem ser congênitas, ou seja, passar da mãe para o bebê, tanto na questão da gestação, como na questão do parto ou na amamentação. E elas também podem ser transmitidas, né, por pessoas assintomáticas, né? Então a pessoa não tem nenhum sintoma, mas ela é portador daquela doença, certo? Bom, no Brasil, o caso dessas infecções sexualmente transmissíveis afeta principalmente os jovens. Mas por quê? Por conta do comportamento sexual deles, né? Numa idade entre 15 e 24 anos, a maioria dos jovens costumam ter relações sexuais sem uso de preservativo. Isso acaba aumentando aí o índice de infecções sexualmente transmissíveis. Então, como mostra aqui na imagem abaixo, então nós conseguimos ver que de 6 a cada 10 jovens fazem sexo sem preservativo. É uma quantidade bastante alta, né? Então, isso é uma questão de conscientização. Então, tem que ter uma conscientização de cada um para ter um cuidado com relação a essas doenças. Bom, a estimativa de transmissão é bastante alta de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós podemos ver aí, né, que a taxa de transmissão, tanto da clamídia quanto da gonorreia, é bastante alta. Sífilis também, HPV e a herpes, né? E é porque aqui ele não colocou nem a questão da AIDS, que também a transmissão é bastante elevada. As DSTs mais comuns que a gente tem no Brasil é o quê? A primeira é a clamídia, né? Que é uma das mais altas aqui. Depois da clamídia, nós temos a gonorreia. Depois da gonorreia, nós temos a sífilis, que a gente vai ver já já a questão da sífilis, porque ela é tão perigosa. Nós temos também o HPV, que mesmo a gente tendo vacina, ainda tem uma falta de conscientização das pessoas para vacinar as crianças, tanto meninos como meninas, para evitar essa doença. Depois do HPV, nós temos a herpes e, por fim, nós temos a AIDS. Bom, como é que a gente pode diagnosticar e fazer o tratamento de uma infecção sexualmente transmissível? Mesmo que você não tenha condição financeira para custear um tratamento de uma doença dessa, esse tratamento ele é oferecido pelo SUS, tanto o tratamento quanto o diagnóstico, né? Nós temos testes rápidos para algumas delas, né, que é o HIV, a sífilis e as hepatites, porque a gente sabe que tem algumas hepatites que são sexualmente transmissíveis. E o tratamento se dá por interromper a cadeia de transmissão da doença, né? Então, algumas delas você consegue se curar, algumas delas você tem tratamento apenas, né? Mas não cura, como é o caso da AIDS. Bom, agora vamos falar de algumas dessas doenças, né? Vamos falar primeiramente da gonorreia. Bom, a gonorreia, ela é uma doença causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae. A transmissão dela se dá por contato sexual, sem uso de preservativo, ou de forma congênita, passando da mãe para o bebê. Essa bactéria ela vai atingir os órgãos genitais, até porque ela é uma doença sexualmente transmissível, mas ela pode atingir também a garganta e os olhos, causando corrimento, dor a urinar, faringite e conjuntivite. Então, são vários locais do corpo que ela atinge. A prevenção dessa infecção sexualmente transmissível se dá por uso de camisinha, né? E tratamento da pessoa contaminada, né? O diagnóstico se dá por exame clínico, então nessa doença eu não tenho um teste rápido. E o tratamento ele usa
antimicrobianos, né? Que são medicamentos para matar essas bactérias. Né? Então, é uma doença que pode ser tratada e é curável. Certo? Nós temos também a sífilis, que também é uma doença que é causada por uma bactéria, só que a bactéria é o Treponema pallidum. A transmissão, ela pode se dar por relações sexuais, pelo beijo, por transfusão de sangue e também congênito, ou seja, passando da mãe para o bebê. Na questão da transmissão congênita, é uma das coisas mais graves. A sífilis, quando afeta a gestante, ela pode trazer, né, danos graves ao bebê. Então, a mãe tem que fazer o tratamento ainda durante a gestação, para que o bebê não seja afetado, certo? Essa doença, ela causa ferida nos órgãos genitais, mancha no corpo, febre e íngua. A prevenção também se dá por uso de camisinha e, no caso das gestantes, fazer o pré-natal para saber se não tem nenhuma doença que possa passar para o bebê. A sífilis já tem teste rápido para o diagnóstico, então é uma coisa bem tranquila. E o tratamento se dá com o uso de penicilina. Bom, a sífilis, ela tem algumas fases, né? Primeira fase da sífilis, a sífilis na verdade é uma ferida, né? Que não sangra e não dói, que dura cerca de 3 a 12 semanas, então ela permanece no corpo. E aí, depois dessa ferida, nós vamos ter a fase primária, que é o cancro duro, que é como se fosse um calo em alguma região do corpo, né? Principalmente nas mãos. Depois do cancro duro, nós temos a fase secundária, que é as manchas vermelhas, né? Então, essas manchas vão aparecer de 6 a 8 semanas após as lesões, né? Então, o aparecimento das lesões. E aí, por fim, nós temos a fase terciária, que é quando a gente não trata nem na fase primária, nem na secundária, aí a doença fica mais grave. Então, a pessoa pode ter convulsões, perda auditiva, problemas neurológicos, alucinações, até paralisia. Então, por isso que é importante você tratar e se curar antes de você agravar a doença. Bom, vou deixar uma tarefinha para vocês agora, que é na página 194 e 195. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.